Olá pessoal, começa agora mais um podcast do Grupo PET, Conexões e Saberes de Imperatriz. Meu nome é Bruno e o nosso tema de hoje é acessibilidade ao espaço físico da universidade. Para me ajudar a debater sobre o tema, eu tenho um convidado, Jean Carlos, que é tradutor e intérprete de Libras. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu já quero fazer a pergunta sobre o que é acessibilidade. Acessibilidade é tudo aquilo que a gente pode tornar possível ou condições para a utilização, seja nos espaços, no espaço educacional, no espaço da saúde. É tudo aquilo que você torna possível para que seja utilizado, seja acessível. Isso é acessibilidade. Certo. A gente sabe que toda pessoa com deficiência, seja física, intelectual, visual ou auditiva, deve ter direito à igualdade de oportunidade assegurada, de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB. Então, partindo desse ponto, como as universidades oferecem essa acessibilidade aos alunos com deficiência? Do meu ponto de vista, ainda precisa ser... Muita coisa precisa ser alcançada. Hoje nós temos espaço, por exemplo, dentro da Universidade Federal do Maranhão, pouco se avançou com relação à pessoa com deficiência, à acessibilidade a ele. Por exemplo, nós temos o aluno Max Juan, que ele abandonou o curso de pedagogia, e aí só depois de um ano é que conseguiram, no caso eu me trazer de lá para cá, de São Luís para cá, para que eu desse dar essa acessibilidade a ele dentro de sala de aula. Então foi um avanço. Com relação aos cadeirantes, por exemplo, às vezes a universidade, nós temos 2 pisos. Então, para os cadeirantes, às vezes é muito desconfortável quando se coloca uma turma em cima, já que o elevador que hoje existe na universidade, ele não funciona. Então, depois que identificam que tem um cadeirante, é que eles colocam, remanejam essa turma do primeiro piso para o térreo. Nós temos o aluno Raimundo, que é cego, e ele já está quase terminando o curso de pedagogia, estudando na mesma sala que o Max Juan, porém ele não tem um ledor. E muito material precisa ser adaptado para ele, as provas precisam ser adaptadas para o Raimundo, e até hoje ele não tem essa acessibilidade. Porém, com relação ao mobiliário, a estrutura da universidade, ela tem se adaptado. Nós já temos piso tátil dentro da universidade. Agora, na sua grande maioria, muita coisa tem que se fazer ainda, né? Nos grandes centros, os espaços universitários, eles têm se adaptado de uma forma bastante precisa. Mas no país, no geral, hoje, no espaço universitário ainda precisa muita coisa se adaptar à pessoa com deficiência. Sim, então, e além da acessibilidade arquitetônica, que muitas universidades não oferecem aos alunos, é preciso também a questão da turma, como a turma se comporta com esses alunos. Então, para você que está nesse dia a dia desses universitários, como é que se dá essa interação da turma com esses alunos? O engraçado é que quando chega um cego dentro desse espaço de sala de aula, esse ambiente de sala de aula, as pessoas ficam com medo, da mesma forma como um surdo. Às vezes até eles brincam dizendo assim que eles não são monstros. Mas por quê? Por essa falta de conhecimento da deficiência deles. Por exemplo, o surdo, que é o que eu trabalho, as pessoas não se aproximam. O medo, na verdade, é da comunicação. Como é que vai se comunicar? Já que essa pessoa que é ouvinte, nós consideramos, são chamados de pessoas ouvintes, aqueles que não são surdas. Como é que vai se dar essa comunicação se eles não se interessaram ao longo do tempo a aprender Libras? Aí por isso já cria essa barreira. Com o cego, as pessoas que são videntes, porque quem não é cego são videntes, né? São considerados videntes.
E aí quando o cego chega, as pessoas têm um cuidado dobrado com o cego. Parece que quer colocar ele no colo, mas é uma pessoa totalmente independente, que sabe que tem sua cadeira para ele sentar. Então de início existe uma barreira, mas ao longo do tempo eles vão se adaptando um ao outro. Eu observo que dentro do espaço onde eu trabalho na sala de aula, a interação ela é 100%. Ela não existe limitações para isso, entendeu? Na sala onde eu trabalho, por exemplo, com o cego e com o surdo, quando existe uma piada que eles estão contando, eles sempre dizem, traduz aí para ele, para que ele entenda. Então não existe essa interação, não existe barreiras. Depois que a pessoa com deficiência está dentro desse ambiente, a barreira ela só é no início, mas depois que vão se conhecendo, ela não existe. Existe uma interação precisa e é 100% de interação. Sim. E como a universidade ela pode auxiliar, passar informações para os alunos que não têm esse cotidiano de convívio com pessoas especiais? Como a universidade, como você acha, a universidade pode e deve ter o seu papel de informar os alunos? Nesse caso, na verdade, o que deveria ser feito é a questão da sensibilização, né? A sensibilização ela é fundamental para que as pessoas alcancem uma consciência de que realmente elas necessitam ter esse momento de aprendizado, de como, por exemplo, movimentar a cadeira de um cadeirante, guiar um cego da sala de aula até a saída da universidade, passar informação para o surdo através da Libra. Então, na verdade, o trabalho da universidade hoje deveria ser mais a conscientização. Porque se as pessoas tivessem essa consciência de que eles precisam dar essa acessibilidade às pessoas com deficiência, então, no momento que ele toma consciência, ele passa a buscar informações. Então, o trabalho da universidade hoje, eu acho que deveria ser sensibilização. Deveria sensibilizar o aluno para que ele criasse interesse em buscar essas informações de como se comportar diante de uma pessoa com deficiência. Certo. E de acordo com a nossa universidade aqui, a UFMA, como se dá a questão da sinalização? Porque até um tempo não havia uma sinalização adequada para esses alunos com deficiência, porque a gente sabe, quanto mais eles tiverem autonomia, mais eles vão se sentir integrados àquele cotidiano. Então, como a universidade ela pode, até onde ela pode ir para fazer com que esses alunos não se sintam rejeitados ou fora do meio? A questão aí é adequação. Adequação. Por quê? Quando o surdo que vem de fora, né, que é de fora desse espaço, o que acontece? O surdo tem como língua o português como segunda língua dele e não como primeira, porque a primeira língua do surdo é a Libras. Então, ele vem lá de fora e vê lá, sala de coordenação, por exemplo, está lá em português, não está sinalizado em Libras, ele não se sente incluso, vamos dizer assim, nesse ambiente. Nós temos piso tátil, mas o piso tátil hoje da universidade ele é um piso extremamente limitado, certo? Eu não sei se foi colocado ali só para dizer que tem, nem sei se podia estar dizendo isso também, mas o que acontece? A gente observa que o piso tátil ele vai até um determinado limite na universidade. O próprio aluno cego, ele reclama disso, ele diz para mim, se eu quiser vir daqui para ali, como é que fica? Eu não tenho mais piso tátil, eu não tenho esse conforto de andar de uma forma segura aqui, porque ele só vem até aqui. Por que não tem um piso tátil da entrada da universidade, do portão de entrada até o prédio da universidade? Não existe um piso tátil. Então ele não anda confortavelmente dali até aonde vai ter o piso tátil realmente que é na entrada do prédio.
Então, a questão para que ele se sinta bem é só adaptar os espaços, as sinalizações, a forma, a estrutura da universidade, para que ele possa realmente se sentir dentro, se sentir, vamos dizer, pertencer àquele ambiente. Certo. Então, a gente sabe que a nossa estrutura não consegue suprir todas as demandas essenciais para esses alunos. Mas o básico a gente consegue ter na universidade. Então, até onde vai a liberdade desses alunos dentro da universidade? Na questão de locomoção. Até onde eles conseguem ir sozinhos. Onde eles têm autonomia para não precisar de ajuda. Nós temos, hoje, todos os alunos que são pessoas com deficiência dentro da universidade, eles não têm limites. Certo. Eles são extremamente, como é que eu posso dizer? Eles são capazes. Eles conseguem ir em todos os espaços dentro da universidade. Porém, se eu já pego um cego, que ele é mais retraído do que o que a gente tem hoje, que é o Raimundo, ele é totalmente independente, ele anda dentro da universidade para tudo quanto é lugar ali. Mas se eu pegar um surdo, que é um cego que é mais retraído, ele não vai conseguir essa locomoção, vamos dizer assim. Ele vai estar muito limitado por conta justamente dessa falta ainda mais de adaptação. Um surdo, por exemplo, ele se sentiria bastante limitado por conta de que muita coisa não é sinalizada ali dentro da universidade. Então ele fica aqui meio perdido. Para quem já está dentro e já tem esse esclarecimento, os que vivem hoje dentro desse espaço, eles não têm limite. Eles são extremamente autônomos, andam para todos os lados, entendeu? E eu acho até que hoje em dia, dentro do nosso espaço da Universidade Federal do Maranhão, aqui no Polo de Imperatriz, nós já conseguimos que os alunos visualizem eles como independentes. Sim. As pessoas, eu me lembro que no começo ainda pegavam no braço do Raimundo para levar ele até o refeitório. Hoje em dia passam por ele, boa noite, Raimundo, e passam, entendeu? Porque sabem que ele tem autonomia, sabem que o Max, que é surdo, tem autonomia. Então, para esses que já convivem dentro do espaço, eles não têm limite. São extremamente independentes. Ok, e só para encerrar nossa conversa, quais os pontos de melhorias precisam ser feitos para que esses alunos eles possam ter o seu direito, digamos assim, de ir e vir livremente? Direito garantido, né? Tu tá dizendo? Isso. Olha, na verdade, é criar mais acessibilidade dentro desse espaço universitário. Por exemplo, eu sou um intérprete da universidade. No dia que eu não puder ir, ele vai ficar sem acessibilidade. Porque o que na verdade deveria ter no nosso campo seriam 2 intérpretes por sala. Porque você imagina aí eu interpretar uma aula, por exemplo, de sociologia que só fala de 7 às 10. Então são 3 horas, às vezes sem intervalo, de sinalização. Então precisa ter um revezamento de intérprete aí. Isso poderia melhorar. Então, ou seja, eu não posso adoecer, não posso morrer, eu não posso me acidentar, não posso nada, porque senão o surdo vai ficar sem acessibilidade. Adaptar materiais para os cegos, adaptar espaço de locomoção para os cadeirantes, para as pessoas que têm suas mobilidades reduzidas. Na verdade, é só aumentar aquilo que já tem dentro do nosso espaço. Nós já ganhamos muito, mas precisa melhorar ainda mais para que realmente eles se sintam inclusos no seu espaço de direito. É isso. Certo. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui ao Jean pela sua presença e participação. E peço também que vocês compartilhem com os amigos, colegas, e até a próxima.